Bom dia a todos, público presente à distância. Nós vamos dar início ao seminário do Observatório da Inovação e Competitividade de hoje. E temos a satisfação de contar com o Sérgio Risola. E eu não vou ficar fazendo longas introduções, porque vocês têm no site, vocês têm um breve currículo dele, mas o Sérgio é quem toca o CIETEC, digamos assim, né? Isso aí. O CIETEC... Bom, deixa ele falar. Sérgio, muito obrigado por estar aqui. Esse tema aí do nascimento de empresas, se eu posso dizer assim. Boa, e principalmente isso. De empresas com determinado perfil, né? Mais de base tecnológica, aproveitando os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que se fazem na universidade ou, digamos, no entorno, assim, no ambiente, é bastante importante, e o CIETEC tem uma experiência riquíssima, e essa é a nossa conversa aqui de hoje. Sérgio, muito obrigado, a palavra é sua. Muito bem, caro Mário Salerno, internautas que estão nos perseguindo, nos ouvindo, vão interagir conosco, bom dia. Bom dia para todos. Mário, eu venho acompanhando o trabalho de vocês no Observatório, o CIETEC e a equipe nossa de gestores do CIETEC vem olhando os temas e vendo o crescimento desses temas ligados à inovação tecnológica, e nós ficamos felizes com esse espaço da Universidade de São Paulo, cada vez mais próximo de nós, cada vez mais próximo dos empresários. De fato, vocês alguns já conhecem, na minha aula, na quinta-feira passada, na FEA, do professor Martinho, tinha 85 alunos aqui do nosso lado, eu perguntei, quantos conhecem o CIETEC? E 4 pessoas levantaram a mão. A cada 2 meses, ou estou na Poli, na produção, ou lá com o Martucci, ou com o Reinaldo, ou com a turma do Ari Plonsky, ou com a turma do Martinho, do Vasconcelos, e eu faço esse teste e percebo que nunca, em 70, 60 ou 80 alunos, mais do que meia dúzia, conhecem o CIETEC e o modelo de negócios que a gente desenvolve. Então, estar nesse espaço aqui agora, nesse momento, falando com a comunidade USP, que vai ter condições de conhecer melhor o que fazemos aqui dentro da cidade universitária, é importantíssimo. Nossa, como é rico esse momento e como nós vamos aproveitar. E eu sei que após aí 1 hora de bate-papo, quem não conhece o CIETEC vai ficar doidinho para conhecê-lo. Quarta-feira eu estava no meu médico de mão ou de nervos periféricos, que esse é o nome agora, Dr. Cabral da Santa Casa, e a hora que comecei a conversar com ele tentando entender o paciente dele, ele falou, mas você é do CIETEC lá da Universidade de São Paulo? Sou o Sérgio de lá. Puxa, eu tenho um cara que trabalha comigo lá dentro, tenho uma pessoa que desenvolve equipamentos médicos comigo, mas eu tenho uma ideia, eu preciso ir ao CIETEC porque eu tenho uma coisa diferente, eu preciso visitá-los. É uma pessoa extremamente importante no meio da saúde. Sexta-feira, dia 23, eu passei meia dúzia de horas em Ribeirão Preto, dentro da usina São Martinho, 8.400 empregados, 2 bilhões de faturamento, o 7º grupo canavieiro, açúcar e álcool do Brasil. E o que lá fomos nós do CIETEC fazer? Apresentar para 110 presidentes, diretores, gerência, uma entidade, uma empresa que está querendo pôr a inovação, ela já tem a inovação no coração, no DNA, na alma dela, mas ela quer mais. Ela quer conhecer o que está acontecendo na fronteira do conhecimento. Ela soube do CIETEC, nos chamou, e nós passamos algumas horas apresentando o que é fazer inovação, deselitizando inovação para um usineiro, mas principalmente
levando oportunidade de negócios das nossas empresas, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. Vocês vão perceber no modelo de negócio, vocês vão perceber que a palavra rede de negócio, o tempo inteiro nós queremos estar ligados aonde tem uma oportunidade de aproximação dos nossos empresários e o mercado. Os nossos empresários com a universidade, os nossos empresários com os institutos de pesquisa, os nossos empresários com o governo. Então, o nosso negócio é fazer essa aproximação e ser um verdadeiro hub. Tem uma transparência que eu vou adiantar aqui, que o CETEC é um grande hub, tão grande que a gente chama de Rubão. É um hub grandão, e é isso que é o dia a dia nosso. Hoje cedo eu estava ligadaço na minha Band News FM, onde por quase 3 anos eu desfilei quase diariamente lá, falando de inovação e empreendedorismo, e lá estava o Megali de Nova York, dando a seguinte notícia: eu estou aqui no maior congresso de cardiologia do mundo, eu sei que tem 32 mil participantes, são dezenas de milhares, é o maior congresso de medicina e da cardiologia em Chicago, e o Megali falou assim: aqui tem um brasileiro que é um dos 3 maiores que está sendo homenageado e apresentando o trabalho dele de cardiologia em São Paulo, num centro grande. Mas os jornalistas do mundo inteiro não param de chegar em mim e falar: mas Megali, como é que está o Brasil nesse negócio de inovação, de empreendedorismo e de pesquisa? Ele falou essas 3 coisas: inovação, pesquisa e empreendedorismo. Puxa vida, a gente está vendo o Brasil o tempo todo, em todo lugar. Traduz para nós. Eu, Megali, agora cedo, às 7 da manhã, contando isso para nós. Eu estou dizendo do meu médico, de sexta-feira eu passar essas horas lá na usina São Martinho, hoje o Megali, enfim, o tempo todo, quer dizer, quem olhou a Folha de São Paulo de ontem, São Carlos avança como modelo de pesquisa, está aqui o Vanderlei Banhato pela agência USP, está aqui falando, não falou do CIETEC, mas tudo bem, eu estou acostumado, mas falou bastante das tecnologias nascidas na incubadora de São Carlos, lá do Silvio Rosa, que tem 26 anos, do Parque Tecnológico que está surgindo lá do Grupo Dama, do Grupo Encalço, o Parque Dama. Enfim, está aqui uma página inteira mostrando nós, o tempo inteiro. Então, quem está acompanhando um pouquinho mais de perto o mundo dos nossos ministérios, o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, agora em janeiro, está aqui o nosso livro. Quem ainda não olhou, ele entrou na internet, está aqui a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015. A gente não tinha tido até então uma diretriz aqui com as atividades estruturantes do país, escritas, e a gente lendo vai percebendo que parte considerável está acontecendo. Aí você olha os estados que estão alinhados com essa política federal. E aí nós participamos no Grupo de São Paulo, a semana passada, 18 entidades e pessoas do estado de São Paulo, montando a estratégia nacional de alinhamento com essas políticas e também cada estado com a sua política própria de reforço à ciência e tecnologia, como no caso de São Paulo, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que é um capítulo, né, caro Mário, que dá para a gente ter um outro dia um bate-papo somente sobre esse tema. O CIETEC foi convidado para participar dessa estratégia do Estado de São Paulo de política de ciência e tecnologia. Por quê? Porque o Estado está percebendo, naquelas 150 empresas que estão lá dentro, as 105 empresas que já nasceram estão voando sozinhas, com suas próprias pernas, muitas delas ainda com cordão umbilical ligado ao CIETEC. O Estado está percebendo que eixo de desenvolvimento que está acontecendo aqui dentro da cidade universitária de São Paulo, ali num prédio
dentro do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Muito bom. Eu comecei a minha aula quinta pela primeira vez com esta frase na lousa e eu trouxe ela de novo para causar aí um frisson nas pessoas que estão lendo aí. Os fracassados são os melhores professores. É que ele não disse aqui os professores da USP, hein? Pelo amor de Deus. Entendam bem. Ouvir palestra de pessoas bem-sucedidas não traz nada de útil para o seu dia a dia. Tem uma parte de verdade, claro, nisso daí. A Cassandra Phillips, ela, há 3 anos, ela montou lá naquela regiãozinha do Vale do Silício, aquela regiãozinha, esse evento chamado FailCon, os fracassados. E há 3 anos, em novembro, ela junta empresários fracassados, que tiveram uma porretada da vida, comercialmente, negocialmente falando, e ela junta essas pessoas para trocar ideias e dizer por que errei, onde errei, o que eu faria diferente. Mas eu estou no jogo ainda. E esses empresários que há 3 anos desfilam nesse FailCon têm dado exemplos importantes para aqueles que estão começando, para aqueles que estão no caminho ainda. Por quê eu estou falando isso? Porque no Brasil a nossa experiência tem demonstrado como as pessoas que erraram têm um peso muito grande para carregar. É raro, é muito pouco tempo que quem errou está começando a ser reavaliado, está tendo uma nova chance, está sendo visto que ele errou, mas ele agora começa de novo, um novo negócio, com uma experiência redobrada. Nós no CETEC damos um valor incrível para quem errou, para quem foi à falência, para quem fracassou e deu a volta por cima. São grandes professores, sim, dos outros empresários que estão ali do lado deles. Num ambiente desse do CETEC, que você tem 700, 800 pessoas juntas, trocando experiências em todas as áreas do conhecimento, apoiados por esses quase 500 laboratórios que estão aqui da Universidade de São Paulo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Instituto IPEM, que nós estamos dentro, Butantan, e a Exalc, e o ITA. Quer dizer, o CETEC está abrindo portas para que a pesquisa, para que o conhecimento de fato aconteça e saia da universidade para a empresa, volte da empresa para a universidade buscando outras demandas da ciência e da tecnologia para incorporar no dia a dia. Quem conhecer o negócio que está acontecendo, chamado CETEC, vai perceber que essa coisa que até outro dia era utópica dizer transferência do conhecimento universidade e empresa, ela acontece. Não no tamanho que gostaríamos. Gostaríamos que ela acontecesse numa velocidade maior. Ela está andando um pouquinho mais, mas já está bem melhor. Então, como é que eu termino essa mensagem da... A Cassandra vai estar em maio, aqui, o primeiro país que está tirando ela dos Estados Unidos é o Brasil. Saiu na net sexta-feira, ela está aqui em Porto Alegre, está lá na Results On, FailCon, 19 de maio de 2012, de um dia de duração, em Porto Alegre. Eu não vi se é a Tecnopuc que está trazendo, mas muito provavelmente deve ser o pessoal da PUC lá. Mas por que eu quero terminar falando disso daqui? Que se tem um lugar que você tem chance de errar e corrigir o erro, é numa incubadora de empresa, num centro de inovação, num parque tecnológico como o CETEC. Lá você tem tempo de corrigir a sua rota. O mercado, às vezes, não permite essa correção. Ele te arrebenta. Para você levantar de novo e começar de novo o negócio, haja saúde física, financeira, psicológica, etc. Num ambiente como esse criado ali, você tem consultores, você tem gente para ajudar, você pode errar porque você ainda tem uma energia para arrumar o rumo no seu plano de negócio, no seu planejamento. Então os professores têm que ser entendidos dentro desse contexto.
Eu não vou me meter no ambiente desse, de pessoas que estudam pesadamente, conceitualmente, as teorias da inovação, do empreendedorismo, o que é startup, o que é spin-off. Eu vou dar uma passada assim, bem rápido, para vocês sentirem como que nós pensamos isso e como que nós passamos no dia a dia para os nossos empresários, né? Então, inovação tem 1000 conceitos, mas eu vou lá para aqueles bem mais simples e que fazem bem a realidade do nosso dia a dia. A última, inovação é a exploração bem-sucedida de novas ideias. Olha aqui, mas isso lá, alguém já falou em 2004, não é? Nós do CETEC gostamos muito dessa que é utilizada por muitos formadores, e nós também. Inovação é transformar conhecimento em valor, ou capital intelectual em capital monetário. Simples, está lá, quase repetição da anterior. Decreto, deixa o decreto, que também tem uma bonita, necessária, uma definição mais completa. Mas olha a terceira, inovação, uma forma diferente de realizar melhor algo já conhecido, nosso companheiro, amigo, professor da fé, Silvio Santos. Eu sou fã dessa do Mical, ex-reitor do ITA. Inovação sem cliente volta a ser apenas uma ideia. Inovação é mercado. E o nosso amigo Silvio Meira, do Porto Digital, diz assim: inovação sem nota fiscal não é inovação. Para ter inovação, tem que ter nota fiscal. Faturamento, dinheiro no bolso, caro Mário. Então, isso é para mostrar quanto forte a inovação está relacionada a fim da linha, a faturamento, a negócio para a sociedade. Então, essa é a grande bandeira nossa, né? E a inovação, quando ela mistura com gestão de pessoas. O grande guru, nosso Peter Drucker, morto em 2005, não é? A única maneira pela qual uma companhia que atua na sociedade do conhecimento que vivemos, para ela melhorar seu desempenho, é obtendo mais das mesmas pessoas. Isso é um discurso que a gente bate muito forte, para que os empresários saibam aproveitar cada pessoa, cada funcionário, cada estagiário, cada trainee, porque é em cada um desse daí que ele vai ter o melhor. Trocar gente, capacitar, investir em pessoas e perder é um custo altíssimo para a empresa, principalmente a iniciante. Numa organização baseada no conhecimento, é a produtividade individual que torna o sistema produtivo. É um por um. A inovação é o meio pelo qual os empreendedores exploram a mudança como oportunidade de negócio diferente. Empreendedorismo não é traço de personalidade, mas comportamento. Tem gente que confunde essas duas máximas. Empreendedorismo não é personalidade. Comportamento você molda, você amolda, você ajusta, você trabalha. É difícil. Tem as pessoas mais difíceis de você moldar, mas você trabalha melhor quando não é personalidade. E empreender não é necessariamente o que todo mundo às vezes prega. É alto risco, é alto risco. É alto risco se você não trabalhar com planejamento. Arriscado é não aplicar metodologia. Inovação bem-sucedida tem planejamento. Claro que você tem N empreendedores que dão certo, e nós recebemos no finalzinho do ano passado a palestra nossa de encerramento do ano para os nossos empresários, foi do peixe urbano, não foi o Vasconcelos, foi o diretor, o senhor Tabor, Alex Tabor, o Alex Tabor do peixe urbano. E quando ele estava ali contando, ele e Júlio Vasconcelos, como é que o peixe urbano começou, uma empresa que hoje está com 19 para 20 meses, aí valendo no mercado 170, 180 milhões de dólares. E ele contou como se começou sem planejamento. Como que 5
jovenzinhos lá no Vale do Silício, brasileiros que já se conheciam, sentaram, vamos montar um modelo de negócio que está dando certo aqui, o grande site de compras, o portal de compras coletivas que acontecia lá na Europa, nos Estados Unidos, vamos para o Brasil com isso. E o planejamento não saiu, não, foi muito rudimentar, é diferente. O que eles tinham que ter em poucos meses era escala de mercado. Assim que eles tivessem uma escala de tantos milhares de clientes ou tantos milhões, eles partiriam para o planejamento. São casos raríssimos, que a gente sabe que a escala chega antes do planejamento. E se ele não tiver escala, ele não consegue fazer o planejamento dele. A gente brincou com ele se ele pudesse construir um cenário 1 com tantas pessoas, cenário 2, mas ele falou, não deu tempo, a coisa cresceu muito rápido. Foi incrível, não é? Empreendedorismo, quer ser empreendedor, né? Eu gosto do empreendedor, não nasce, se faz. Ele aprende a ser com seus erros, com os erros dos outros, com acerto e acerto do outro. O empreendedorismo inovador na sociedade que nós estamos vivendo precisa ser opção, não necessidade decorrente da opção daquilo que a gente chama o empreendedorismo do virador. Quem teve chance de brincar com esse tema e conhecer esse livro aqui do professor Besamati, uma figura mineira conhecida, ele escreveu e defendeu a tese dele na COP em 2002 de doutorado, o empreendedorismo da necessidade, o empreendedorismo de quem se vira. E é bacana, conforme como é que ele contextualiza os momentos que o Brasil viveu, as necessidades que iam aparecendo e o empreendedorismo, mas nós sabemos muito claramente que não é desse empreendedorismo que nós falamos mais. Um ambiente como esse que nós temos, ele nasce preparado, o empreendedor chega lá com muita vontade, com um brilho nos olhos diferente da média, com um plano de negócio que nós vamos comentar como é que ele faz, e é um empreendedor diferente da média que está por aí. Não desmerecendo todos os pipoqueiros empreendedores e de cachorro-quente lindos que dão aulas do que é ser empreendedor. Eu estava vendo semana passada esse Valdir Pipoqueiro, e ele está aí bombando, não sei quantos views ele está estourando na mídia, mostrando que o carrinho de pipoca dele é o mais inovador e ele é um empreendedor bacana. Importante o Valdir existir e modelos de negócio como o dele existir. Mas nós estamos falando de outro modelo de negócio, certo? Como organizar o conhecimento e fazer a organização funcionar para a melhor gestão da empresa? Qual a diferença entre informação e conhecimento? Informação é resultado de análise. Conhecimento é gerado entre ação e resultado. Quando um empreendedor, candidato a ser empresário, chega no CETEC e ele expõe a ideia dele, nós, rapidinho, queremos saber dele algumas coisas assim, ó, nossa vida está lá na frente aqui, né? Nós vamos brigar com ele, depois que ele fez o plano de negócio, a gente vai perguntar para ele a experiência que ficou demonstrada no plano, mas a gente quer escutar um pouquinho dele. Qual a experiência dele no setor que ele atua? Ele gosta mesmo de estar no comando das coisas? Ele tem jeitão para ser líder mesmo? Ou nem na casa dele ele consegue mandar absolutamente nada? Ele inspira confiança? É um cara que passa confiança desde o tempo de escola, para os amigos, para a turminha de rua, para a turminha de pescaria, para a turminha da bagunça, da cerveja. Ele tem disposição para trabalhar bastante, sem um retorno financeiro rápido. Ele está pronto para isso, ficar 2, 3, 4, 5 anos, 6, sem ver a cor do dinheiro explodindo na conta. Boas condições físicas? Não é brincadeira. Você não acredita. Gente, não existe vencedor, empreendedor que trabalha 8 horas por dia e vai embora. Não tem.
O empreendedor de sucesso, esses que a gente já está conhecendo dentro do CETEC e todos que nós estudamos, são pessoas que têm uma carga horária dedicada ao seu negócio de 12 horas mínima. Isso é bíblico. Não dá para ter sucesso sem uma dedicação dessa. Aí quando você está para dar o ok, você passou, você ainda faz essa pergunta. É isso que você quer, sem dúvida, melhor do que tudo na sua vida? Você já abandonou tudo, você vai tocar isso aqui, parar tudo, você vem com tudo para cima, de que tamanho vai ser sua dedicação? De quanto? É 30% só? São 30%? 70%? Você conhece gestão de negócio? Quanto você conhece? É importante conhecer um pouco. Você tem recurso financeiro para aguentar o primeiro ano sem apoio de mais ninguém? De nenhuma agência de fomento? Você tem oxigênio para bancar o mínimo de investimento para a empresa rodar um ano? Não é? Enfim, isso parece simples, né? Um monte de perguntinhas, quase que lugar comum, mas faz para o cara, na hora que ele está sentado, decidindo dar um novo rumo na vida dele. São difíceis de responder. Obriga o cara a uma reflexão. Não é? Startup. Conceitual que é startup, vocês estão aí vendo o tempo todo, não se fala outra coisa. Nós temos startups, as startups estão com tudo, né? Dance like a startup, né? Tem um puta artigo bonito, esse cara escreveu aqui. Dance, mês passado. Dance como uma startup. Startup para nós é aquela empresa que tem um líder, um cabeça, um puxador e uma vocação para crescer rápido. Rápido, rápido, rápido. O que é rápido? Na TI, 18 meses, 12 meses. Na biotecnologia, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Nanotech. Então, o conceito de crescer muito rápido, dependendo das áreas, ele dá uma variada, não é? Mas toda startup é movida pela inspiração do empreendedor, pela paixão da sua equipe e por aquela oportunidade única que ele enxerga no mercado. Eu gosto de ver um recado que o Júlio deu numa das últimos recados que ele escreveu aqui na Folha, dizendo para aquelas coisas da hierarquia que você tem o presidente e lá embaixo o trainee, o office boy, acabou. Acabou. A gente percebe no dia a dia das empresas, o CETEC tem em média 7, 8 pessoas por empresa, então já dá para você perceber que a hierarquia acabou. Todas as pessoas têm tratamento absolutamente igual. Todo mundo sabe quem é o dono, quem que é o acionista majoritário. Mas o tratamento, o dia a dia, o entendimento do rumo da empresa, da missão da empresa, do objetivo da empresa, tem que estar na cabeça dos 7, dos 18 ou dos 22. Né? Essa é a diferença que faz a startup. O Júlio ele tem mais umas coisinhas dele. Spin-off, as nossas empresas que nascem de dentro da universidade, de um laboratório, de um centro de pesquisas, e essas pessoas decidem tornar aquilo negócio. Importante entender que hoje temos mecanismos bem organizados com a Lei da Inovação Federal, Lei da Inovação Paulista, para regular que esse conhecimento gerado nos laboratórios da universidade possam ser transferidos para a empresa. Como isso se dá? Como esse conhecimento pode transformar em faturamento, negócio. Já não é mais pecado dizer que o conhecimento que saiu do laboratório X virou uma empresa. Cada dia mais nós temos que fazer isso e organizar. E o que nós precisamos aprender a fazer melhor, né, caro professor Mário, é como que a universidade internaliza melhores recursos, como que ela apropria mais recursos dessa transferência do conhecimento dela. Esse é um jogo que as nossas universidades brasileiras estão aprendendo, somos iniciantes. Impressiona, o ano passado a gente ficou estagiando um mês lá em Israel e viramos aquilo, conhecemos
o Weizmann, o Technion, a Universidade Israelita, e a gente vê como uma universidade daquela israelita, com 1/5 do tamanho da Universidade de São Paulo, botou em 2010 30 milhões de dólares no bolso de transferência de tecnologia. Então, esse é o segredo da nossa universidade hoje, de ter recursos nessa transferência desse conhecimento tão que ela tem, que ela está aí, detentora disso. Não é? 11h41, se nós formos falar, eu sou fã demais do Malcolm Gladwell, esse cara está bombando aí, mas não é livrinho de autoajuda, não. É gostoso ler esse livro dele, Outliers, Os Fora de Série. Quem não leu vai gostar de ver o recado dele, mas principalmente que ele mostra que é o meio que a gente cresce e vive que vai motivar a nossa história. Os que se destacam por uma atuação fenomenal são invariavelmente pessoas que se beneficiaram da oportunidade, daquelas vantagens ocultas, heranças culturais, mas o ambiente. O livro dele vai bater em ambiente de negócios, ambiente que favorece a melhora e a troca de informação. Só QI não resolve a vida de ninguém. Tá vendo que gostoso? Temos chance, todos iguais. Isso que é, não é? O fator emocional parece contar mais do que somente a inteligência e talento. Quando você coloca... Bom, outra coisa que ele fala que é importante, tem gente que acha que quer conseguir em 2, 3, em 4 anos sucesso, vai aparecer investidor, ele vai ficar rico, e ele fala uma coisa e prova. Ele pega os principais 20 líderes do mundo, inclusive o Pelé, que está no livro dele, e mostra que mais ou menos são necessárias 10.000 horas de prática para você ser um sucesso, em qualquer lugar da vida. Aí você faz as horas por dia que você tem que se dedicar a uma causa e trabalhar duro, você vai ver que 10.000 horas são quase 10 anos para você ser uma estrela mesmo naquilo. Vocês podem analisar a vida de qualquer big star da vida aí, vocês vão perceber que cai nessa máxima aqui. Ele sempre fala, faça um trabalho que tenha significado e seja inspirador para você mesmo. Bom, todos os livros de autoajuda e todos os livros dão esse conselho, mas a gente tem que dizer, porque tem hora que você olha para o empresário e você percebe não de 1 ano e meio, 2 anos, ele não tem vocação para ganhar dinheiro e ser empresário. Ele não quer investimento. Ele quer continuar o trabalho dele, terminando uma pesquisa bonita de graduação, de mestrado, de doutorado. Ele quer olhar se aquilo dá para virar negócio, mas ele não está com aquela coisa que você enxerga quando o cara tem a tendência de ser empresário. O olho dele não brilha daquele jeito. Lembre-se que a recompensa merecida depende do esforço que você fizer para alcançá-la. Isso daí é o tempo todo, né? Agora, olha o CETEC, como é que ele nasceu dentro disso que nós estamos falando. Ele nasce com a Secretaria de Estado, que agora é a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, o SEBRAE de São Paulo, que foi fundamental para o CETEC ter nascido, sem o SEBRAE a gente também não nascia, a Universidade de São Paulo, o Fava, reitor Flávio Fava na época, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que tinha um empreendedor no seu comando na época do Dr. Cláudio Rodrigues, o IPT, Milton Campanário, que naquela época comandava o IPT, que foi o primeiro presidente do CETEC. Todo negócio bonito que vocês olham, um filho bem criado, tem aí uns 2, 3, 4 doidos que acreditaram naquilo e botaram um bocado da sua vida profissional para a causa. Uma das razões pelo qual o CETEC é considerado no meio do que nós fazemos no Brasil e hoje bem fora, ele tem bons indicadores, ele é considerado uma entidade que está no caminho certo. Porque ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa financeira. O CETEC tem um conselho superior formado pela Casa USP, PT e PEN, tem um conselho fiscal
formado pelas casas com transparência fiscal tributária perfeita, mas no seu dia a dia ele tem uma autonomia por ser uma sociedade civil de direito privado. É importante entender isso. A missão nossa, só falando vocês vão perceber. O que a gente faz no dia a dia, além de ser esse hub? Capacitação em gestão empresarial de todos os tamanhos. Ele começa lá fazendo um plano de negócio, vai ser orientado para aquilo, ele vai ficar um mês em sala de aula conosco, com a nossa equipe, para fazer um documento e apresentar para nós. Ele vai ter assessoria de aproximação de investidores quando ele está na frente, marketing, comercialização. Nos primeiros 6 meses, ele forma toda a imagem, identidade visual. Daí a 6 meses ele tem logotipia, tem todo o trabalho feito. O parceiro nosso não é da Universidade de São Paulo, não é a ECA, é a SPM, que abraçou essa causa há 6 anos. E já tivemos 120 empresas com imagem e identidade visual criada lá dentro. É uma coisa que a SPM põe em sala de aula, é um trabalho muito bonito. Acesso a cursos e eventos, todos do Sebrae, muitos customizados para os nossos empresários. Apoio em feiras, eventos, infraestrutura física, módulos, acesso aos nossos laboratórios da USP. Como é que isso se dá? Se dá com bastante relacionamento com os chefes de departamento, com os professores. Hoje nós temos meia dúzia de professores que dão aulas da graduação, da pós, dentro do CETEC, levam seus alunos de vivenciar o dia a dia da incubadora. Nós colocamos empresários dentro das aulas desses professores. É muito rico essa troca. Apoio nas solicitações de eventos. Amanhã, o CETEC reúne lá pelo menos 70 a 80 pessoas numa sala para interpretar o edital que está aberto da FAPESP, o PIP-PIT. Então, por umas 2, 3 horas, a gente fica discutindo com eles todos como buscar esse recurso tão importante da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, mas de forma organizada, em editais bem interpretados e depois com acompanhamento de um edital bem preenchido. E depois o CETEC cobra deles, acompanha, mesmo não sendo obrigação nossa, a prestação de conta bem feita. Empresário, às vezes, tem alguma dificuldade em gastar o recurso e prestar a conta direitinho. Isso é uma tarefa que a gente pega no pé e leva muito a sério. Apoio jurídico empresarial. Nós temos um grupo de advogados na área de contratos, nós temos um grupo de advogados na área de patentes, propriedade intelectual. E agora, do início de ano, temos um grupo de advogados na área de relação com investimento. Então, não dá mais para colocar um empresário sentado com o investidor como fazíamos, ou com a nossa assessoria só. Não dá mais, a gente não dá conta. O modelo de negócio dos investidores que chegam do Brasil e do mundo requer um profissionalismo numa escala que nós estamos nos preparando para ter. Laboratório, assessoria na área internacional, eventos especiais. Até o ano passado, o professor Mário já deve ter ido em cafés tecnológicos. O CETEC gravou essa marca, Café Tecnológico. Há 10 anos nós fazemos esses eventos de aproximação. Empresário do CETEC com empresário do mercado, empresário do CETEC com a universidade e com os institutos de pesquisa. Então nós fazíamos café para aproximar o IPT inteiro dentro do CETEC, o ITA inteiro dentro do CETEC, a FAPESP visitando o CETEC, a FINEP, o Sebrae Nacional. Agora nós estamos chamando, a partir do próximo mês que vem, de café 360 graus. A palavrinha de moda é 360 graus. Tudo agora é 360 graus. Então, o CETEC também vai ter o seu café 360 graus. Mas ele vai avançar um pouquinho mais nessa rede de relacionamento, não é? Exposição na mídia. Isto é um capítulo, gente, todo especial do CETEC. Tudo isso que a gente faz, eu estou aqui também falando para vocês, porque estou dentro de um pedaço da minha casa, da universidade, porque tem um departamento importante que está divulgando isso que a própria universidade ajuda a construir, mas eu estou aqui fazendo comunicação.
eu estou comunicando. Eu estou vendendo o CETEC para vocês e vou vender mais um pouco ainda negócios das nossas empresas. A Carolina, que está aqui do lado, é a nossa assessoria de comunicação, a Trama, porque ela falou, você vai lá na USP, no Instituto de Estudos Avançados? Eu vou. Não precisa ir, Carolina, fica aí trabalhando, cuida da nossa... Não, é importante eu entender esse novo passo de relacionamento. Está aqui a Carol, não é? E ela já falou, vamos fazer uma reunião depois, Sérgio? Não, não dá. Então, você, quando olha aqui, o CETEC, nas últimas... Vamos pegar os últimos 5 dias, 7 dias. O caderno da Folha... domingo passado, né? Esse é o de domingo passado, empresa do CETEC. Aqui também tem o Sérgio, do mesmo jeito aqui, olha aí, ó, certo? Tá dando para ver a internet aí, tá? Bom, ó, certo? A capa da revista, já tem outra na banca? Não, é essa que está na banca ainda, não é? Esse cara de presidiário que está aqui não é o Eliezer, nosso empresário, não é? Ele me põe em pijama aqui, quase daqueles de listadinho dos irmãos Metralha, mas é o Eliezer, empresário do CETEC, que está aqui na capa, né? A revista que está na banca da InfoExame, e esse empresário que está aqui dentro é nosso. Não é? É o Isaac, da área de biotech, uma matéria muito linda, bacana. O Estadão, o Felipe Serrano, da semana passada, de quarta a quinta-feira, né? São Paulo tem vocação para se tornar um Vale do Silício, bom, ousada, né? Bacana, gostoso isso aqui, não é? Mas, enfim, isso, as coisas pesadas. O CETEC sai aí 2 vezes a mídia por dia. Isso é importante para levar negócios para os jornais, para a mídia, atrair jornalista que se fideliza com a gente, porque o lugar tem boa notícia, não é? Exposição, rede de cooperação. Endeavor, parceira do dia a dia agora do CETEC nos eventos que ela vem fazendo, crescendo mais o relacionamento. O CETEC trabalha em 6 grandes redes: biotecnologia, higiene e saúde, meio ambiente, química, eletroeletrônica e TI. Cada bloco desse aí são 30, 40 empresas que se juntam e conversam num emaranhado de rede de negócios, todo mundo com todo mundo. Olha aí, ó. Essa é a metade do que tem hoje, isso aí precisa atualizar. Já tem, foi quando o Renato Fonseca do Sebrae fez um doutorado dele, que ele defendeu em 2010, em cima de redes de relacionamento com base em 3 incubadoras do Brasil. E aí está aquilo que eu falei lá para vocês, que o CETEC é de fato um Rubão, que foi a minha palestra que eu mantive aí lá do Inatel de Santa Rita do Sapucaí. Feiras, hospitalar, 10, 12 feiras ao ano. Todas as grandes feiras têm um stand do CETEC, lá com recurso, ou de um fundo da FINEP, ou do Sebrae. A gente junta um pouquinho de dinheiro dos empresários, porque a feira é cara demais, cotiza-se e monta um stand para estar lá dentro da feira. Claro que aí é uma feira um pouquinho maior. Essa aqui foi em Washington, em Chicago, ano retrasado. O ano passado a gente estava em Washington, que é a maior feira de biotecnologia. Aí já é junto com a Apex. É a feira, é a BR Biotech, o grupo de biotecnologia acoplado à Apex, a agência de promoção à exportação do Brasil, que faz um stand desse e a gente mergulha dentro. Agora, esse negócio de feira cresceu de tal maneira que nós resolvemos ousar. E a semana que vem, e aí vai em primeira mão, porque a mídia ainda não falou disso, né, Carol? Isso aqui estão as primeiras lâminas que chegaram sexta-feira da agência que está cuidando disso. O CETEC lança a Expo CETEC na FEComércio, em parceria com a Abraham Scheiman da FEComércio. Aquele espaço bonito de eventos em São Paulo. Nós teremos 60 a 70 empresas expondo suas tecnologias e vamos criar ilhas por rede de negócios. E sai da frente, porque nós vamos ter ali 4, 5, 6 mil pessoas de ponta negociando com as nossas empresas, num evento que nunca foi feito no Brasil desse jeito. Mas nós vamos realizá-lo. A feira está pronta aqui. A gente adotou a comunicação com gente
Tinham 3 modelos e a gente estava lá com a agência que ela cuida da conta do Abram, é a agência Fischer, o braço dela que chama Tutu, não é? Tutu. Enfim. O ano passado, em maio, a gente fez um evento que balançou a Bovespa. Não as ações, nem para cima nem para baixo. Mas pela primeira vez, a gente levou 15 empresários e por quase 6 horas a gente fez um show de mostra do negócio deles para 70 investidores sentados escutando. Daquele dia em diante, a relação investidores-anjos, ou investidores um pouquinho mais estruturados que anjos, não cansam, não param de nos visitar, e a relação ficou muito melhor. Então, toda semana nós recebemos 1, 2 investidores e mudou a relação que nós tínhamos com o investimento. É importante entender isso, que do lado do investidor ele se frustrava muito ao chegar no empresário nosso, não só do CETEC, como de qualquer outra incubadora, que não estava preparado para sentar com o investidor. E o nosso empresário se frustrava, porque ele esperava do investidor uma outra rapidez, um outro approach que não acontecia. Hoje essa relação está começando a ficar mais amigável, mais preparada dos dois lados. O investidor para sentar no CETEC também tem que mostrar para nós, ele tem dinheiro mesmo? Ou ele está sendo só o olheiro de quem tem dinheiro? Ele já investiu em alguém? Em que área? Teve algum sucesso? Quanto que ele investiu? Quanto ele tem para investir? Ele vai participar do negócio só com dinheiro ou ele vai entrar com gestão também? Ele tem que responder um questionário para nós antes dele sentar e olhar cara a cara. Está melhorando a relação de todos os jeitos, né? Esse é o grupo de advogados, Derraik e Squire Sanders, que está mexendo na área de relação com investimento. Eu vou dar uma passada aqui, nós temos mais 13 minutos, né? 13 minutos, 14. Isso aqui é um pedaço que eu suguei hoje, não estava no meu programa, eu saí tão empolgado lá da usina São Martinho. Isso aqui é um negócio fechado por uma empresa nossa já há 6 meses, com um grupo grande sucroalcooleiro, que é o algoritmo inteligente que analisa as 3.700 variáveis de 8 usinas que o grupo tem de açúcar e álcool, e agora de plástico, e como é que essas variáveis podem se conversar e estruturar a gestão do principal CEO. Então, a nossa empresa OP2B fechou esse negócio, o Grupo São Martinho adorou esse negócio, né? A Sapesp, dentro desse conceito de Open Innovation, ela investiu num projeto de uma menina nossa aqui da USP, a Robertinha, que montou a RB Recursos Hídricos, é o software mais inteligente de gestão de recurso hídrico. O gestor público tem uma dificuldade incrível na outorga da água. Como é que você, empresário, coleta a água boa do rio, trabalha com ela e devolve para o rio ruim? Ou devolve melhor? Você tem um tratamento tão bom que você devolveu a água melhor que você pegou, captou? Você tem um prêmio, você merece. Mas isso só é medido com softwares inteligentes. Então a RB Recursos Hídricos é um negócio assim. Hoje o Ibope e o IG estão fazendo métricas com a Overcast Media. Os stents, os últimos 4, 5 mil stents que estão andando no peito de muita gente com stent aí coronário, já está nascendo na Inovatec do CIETEC aí concorrendo com grandes empresas mundiais. As lâmpadas, a reciclagem de lâmpada de mercúrio é uma das desgraças da natureza. Você não vê um programa de sustentabilidade de uma média grande empresa que não tem um capítulo todo especial com a lâmpada de mercúrio. O projeto mais lindo desse mundo nasceu na Suécia e uma empresa do CETEC que foi na Suécia ver o modelo, olhou, criou em cima dele, inovou em cima dele e hoje é uma empresa linda que já está vivendo há 2 anos sozinha, nossa associada, Ford, Metro, Volkswagen, Air Products, Champion International Paper, Corn Products, são todas clientes dela. A Despec, o Walmart, Saint-Gobain vende a melhor cola hoje vendida nas gôndolas, nasceu no CIETEC. Lide,
O último evento que teve semana passada lá no Tropical, em Manaus, tinha um selo enorme escrito evento neutro. Está na moda, quer dizer, não está mais na moda fazer eventos que passam de 500, 700 pessoas sem se preocupar com o carbono. Você, para fazer um evento de 1.000, 2.000 pessoas, a primeira coisa que você tem que dizer é: meu evento é neutro. Eu estou tomando cuidado desde o cara, a hora que ele saiu da casa dele, até a hora que ele chegar. E o meu evento vai ser sustentável em todas as suas macrolinhas, tendências e que tal. Ecaplan, nascida lá com a gente. Está lá com o João Dória. A LIDE faz, né? Sensa, espectrometria de massa. Não vamos falar muito de espectrometria de massa, né? Mas o mundo dos abalos sísmicos, hoje Itaipu e Angra, projeto nascido lá de um professor da Universidade de São Paulo, o professor Berrocal. Suzano. E foi bacana que lá em São Martinho era eu e um outro executivo da Suzano que ia falar lá para esse grupo. E a Suzano e a HP hoje têm inteligência na gestão de saúde dos seus empresários com a empresa Gesto do CETEC. Você ter um plano de saúde é caro. Você ter um plano de saúde bom é mais caro ainda. Mas só o plano de saúde para você cuidar da qualidade de vida do seu funcionário é pouco. Tem que pôr inteligência. O cara que faltou 4 vezes porque tem aquela doença tem outro problema que tem que cuidar dele. O trabalho preditivo, o trabalho antes. Isso que a Gesto faz, como poucos nesse mundo. BGE. Isso aí são as agulhas. Esse médico, Dr. Cabral, que eu comecei falando, vai provavelmente operar minha mão com uma agulha e uma anestesia aqui no plexo braquial, nascida no CETEC, junto com a Centronics e a Meditronics do mundo. Mas a agulha nossa é melhor. D-Link, Cielo, Caixa, HP, o mundo da criptografia de marcas. Imagens. Cada vez mais os documentos sigilosos precisam de imagens criptografadas. Você colocar a criptografia no documento e descriptografá-la é o segredo. Coisinha simples, sabe? Coisinha simples, mas o passaporte está indo com imagens assim, e você tem agências federais mundiais olhando essa tecnologia que está surgindo. O mundo do ozônio. Pouquíssimas pessoas têm ideia da aplicação do ozônio, que está lá dentro, nascida, e com vários laboratórios nossos aqui, usando e ajudando a gente lá com a Brasil Ozônio, né? Então, isso daí dá para falar muito tempo dos grupos Bunge, o setor fumageiro. São 47 aplicações do ozônio essa empresa já tem. Ela fez um negócio na Usina da Pedra, no dia 22 de março saiu na Folha e eu mostrei no dia 23 na São Martinho, esse negócio importante que está lá. O mundo farmoquímico, muito forte. Alfa, grande fornecedora. Sony, Icona, meio ambiente, qualidade de ambiente, junto com a Sony. Albert Einstein, Fleury, Koloff. Né? Nós estamos falando de projetos de ponta aqui, de todo tipo de tecnologia. E eu vou falar de um modelo de negócio que está revolucionando já a forma de fazer exame de fezes no Fleury e no Albert Einstein com a nossa Koloff. Um novo modelo de coletar as fezes, né? Quem já fez um examezinho e já fez cocô na latinha, sabe que situação delicada e constrangedora que acaba sendo. E se você tiver que fazer numa pessoa de idade e ainda com algum problema físico, que literalmente que merda. Então, nós temos agora um projeto que vai nessa direção, não é? Esse projeto eu só posso falar hoje porque ele foi fechado a semana passada. O maior data center do Brasil chama-se Alog. Ela foi comprada há pouco tempo pela Squinix, que é a maior do mundo. Esse data center acaba de fechar o negócio. Quinta-feira, dia 22, com CETEC, né, Carol? Saiu numa mídia grande e pesada ontem, anteontem, eu vi. Computer World, já saiu a matéria bem adiantada, não é? Ai, Jesus, precisamos fazer outra agora, não é? No dia 19 de outubro do ano passado, essa empresa, com esse veículo aéreo não tripulado, Vante, de 5 jovenzinhos que nasceram aqui na Poli, está voando sozinho. As imagens que vocês estão vendo, Giral, Belo Monte, são desse aviãozinho que a Odebrecht e a Camargo Correia estão tirando.
Eles já estão voando bem mesmo. E o que é bonito é que essa empresa, ela se juntou com uma empresa de georreferenciamento do CETEC, uma empresa de meio ambiente, e as três forneceram um serviço junto. Trabalho em rede. Estou aqui, no dia 18 de novembro, Harvard lançou o High Lab lá em Harvard. No dia 19 de outubro, nós lançamos o nosso modelo de negócio escrito, chamado São Paulo Ideias Novas. E eu misturei as fotos aqui, lá de Harvard, e o nosso, e não dá para saber qual, viu, professor Mário, qual que é um canto, qual que é o outro, né? Claro que indo lá você vai descobrir uma baita diferença, mas nós sabemos que o ambiente que nós criamos e está a caminho para termos, dentro de mais alguns dias, olha aqui, ó, esse é o projeto que já está na mão da prefeitura, está pronto, está colocando recursos nos próximos dias. O que é isso aqui, ó? E ontem chegou do Canadá, num evento de tecnologia, Canadá, Estados Unidos e América, e o Zé Luiz acabou, e um dos gestores do CETEC acabou de trazer esse projeto de uma incubadora de ideias na Pensilvânia, Estados Unidos, Turning Ideas into Jobs. Bem dentro disso que nós estamos caminhando também. O que é São Paulo Ideias Novas? Nós oferecemos uma sugestão para a Secretaria de Planejamento do Marco Sintra, da Prefeitura de São Paulo, de ter o fomento da ideia dentro das universidades de São Paulo. Levamos isso para os reitores, levamos isso para as empresas juniores e topamos. Nós estamos trabalhando nisso há 10 meses. E a USP, FGV, INSPER, FAP, PUC, Mackenzie, Senac, chega, os outros não conseguiram, são 7. Universidades deram as mãos, já estamos com o modelo prontinho de negócio para colocar isso para funcionar, apoiando num edital aberto. Até nós sabemos que temos um público potencial nas universidades que nós falamos de 160 mil pessoas. Queremos 100 ideias para incubar. Ideia. Para incubar dentro do CETEC numa área fechadinha, pronta, e que essas pessoas convivam por um ano, fomentando a sua ideia num ambiente desse. Se tiver com o seu professor orientador junto, melhor ainda. Se tiver um grupinho de 2 ou 3, melhor ainda. E essas ideias deverão ser, para a cidade de São Paulo, acessibilidade, mobilidade, meio ambiente. Nós queremos explodir ideias bonitas para que daqui a um ano essas pessoas tenham um plano de negócio, possam ser incubadas na incubadora que quiser, mas que façam a ideia virar negócio, que essa ideia possa vir para São Paulo, não é? Para melhorar a nossa cidade. Falar do processo de seleção, pois é, tem um processo de seleção. Para participar de um jogo desse que nós estamos oferecendo, tem um processo seletivo, se candidata, e durante 4 meses ele rola, começando com um plano de negócios, e depois, passou, não passou, ele vai ser residente no hotel de projetos, que é uma pré-incubação, vai ser incubadora residente, vai para a área de TIC, ou ele tem uma infraestrutura já que não precisa ficar dentro do CETEC, mas ele quer chegar próximo da USP, ele quer chegar próximo do IPT, ele quer aprender o caminho dessa tríplice aliança, universidade, empresa, pesquisa, recursos, mas já não é tríplice, já é 4, 5 hélices, não é? Eu sempre falo que não são só mais 3 hélices, mas ele já tem uma infra lá fora, mas quer ficar dentro dessa, ele fica associado ao CETEC, ele se associa, mantém o link com tudo, mas não está lá dentro, não é? Esses são resultados do CETEC, que a partir do dia 1º de abril, que não é mentira, dia 1º de abril, estão já prontos, fechados, eles já foram aprovados, já está todo aqui o nosso relatório, não é? Já está aqui o relatório fechadinho, dos números, para mostrar que o faturamento dentro lá ele foi o ano passado de 52 milhões, mais ou menos umas 60 empresas faturaram uns 52 milhões. Nesses 13 anos que a gente faz esse trabalho, 320 milhões.
quase 200 projetos foram apoiados pelo PIP, pelo CNPq, pela FINEP, fundos setoriais, subvenção. 140 milhões foram colocados nessas empresas. Fora fundos de investimento, em mais umas 40 empresas, e esses números chegam aí mais uns 60 milhões. 870 postos de trabalho é o que é a média lá dentro. 135 empresas, no dia que foi fechado isso eram 96, aqui está errado. São 103 empresas que já graduaram-se, nasceram e estão voando sozinhas. O que é importante entender é que cada recurso que entra lá, só em impostos, você gera 5 vezes o de recurso que entrou lá. Isso que é importante para o gestor público também. A Deloitte, a partir desses indicadores nossos, está adotando o CETEC. Nós queremos construir outras métricas de informação e, a partir desse ano, então, a gente tem a Deloitte abraçando o CETEC, claro que de graça, claro que ela está adotando um filhozinho aí todo enrolado em termos financeiros, mas construindo indicadores bacanas. E ela vai nos ensinar, nos ajudar a construir outros indicadores que nós geramos e a gente não avalia e não mede. Permitida a entrada de boas ideias. Nós estamos em processo de recrutamento, estamos contratando gente, não é? Então, estou aí num processo. Isso daí significa, é a ponta da minha mesa. Isso aí é gestão da inovação após 2030. Então, após as 8h30 da noite, você tem que mudar o eixo da inovação. E todo mundo já está meio com o olho caindo, mas se ele estiver fazendo negócios às 8h30 da noite, que é a média, aproxima-se lá da sala do Sérgio, os gestores, os amigos, e a gente tem um grupo, uma confraria, e a grande responsável por isso é a USP Exalc Piracicaba. Ela que começou com isso. Se alguém não gostou, meus amigos, Mário, nossos amigos da Exalc, nós começamos brincando de testar a qualidade das cachaças de lá, e hoje formamos um grupo que avalia, que testa, dá nota, e a gente formou uma confraria que tem já dezenas e dezenas de empresários e também não pode tomar mais do que uma pequena dose. Uma dose de... Não pode... A pergunta se pode tomar uma dose de cada garrafa. Não. É uma noite, a gente abre uma, né? Então, olha lá, a gente dá um Ctrl-Alt-Del, não é? No fim do dia, a gente dá um Ctrl-Alt-Del, vira, e aí está o Oceano Azul aqui embaixo ainda. E agora que eu vi que ficou livre o Oceano Azul. E é um Oceano Azul mesmo, né? Com uma cachaça dessa. Olha o que o Tom Cannon falou no ano passado. E quem souber, eu tenho até o filme de ele falando isso. Uma universidade que não tenha, ou não esteja associada a uma incubadora, a um parque tecnológico, não poderá ser chamada mais de universidade. Talvez ele tenha até exagerado um pouco, mas eu acredito piamente nisso. Rodando pelo mundo como a gente vem rodando, e vendo esse movimento, e percebendo os países que estão voando com as inovações, voando nessa interação universidade-empresa, nós estamos percebendo que isso é verdade. E esse cara que esteve no Brasil aqui, esteve próximo de nós, junto da gente, não é? O Vivek, ele falou assim no Washington Post no dia 21 de março. Eu imagino aí que no fim aí dessa década que estamos vivendo, nós vamos ver alguns Mark Zuckerbergs aparecendo nas favelas de São Paulo. Eu não gostei muito só desses slums, que é a favela. Ele talvez não tenha percebido o sentido exato, ou ele tenha se assustado um pouco com as nossas favelas de São Paulo e do Rio. Ele quis dizer que de São Paulo, ou da nossa periferia, ou das cidades satélites que nós estamos aqui, porque ele também foi em São José dos Campos e viu aquela coisa maravilhosa, o Parque de São José, e talvez ele tenha confundido periferia com slums. Mas nós acreditamos piamente que alguns Marx estão pintando por aí. Tomara que seja no CETEC. Eu gostaria que algum tivesse ouvindo a gente hoje, pudesse ser um deles. Mário, é o que a gente conseguiu fazer em 1 hora. Eu estou aqui quase perdendo o fôlego. Vamos Obrigado. lá. Já tem pergunta aqui dos internautas. Mas antes eu fui... Os cafés tecnológicos são interessantes. Acho que eu fui nos 2 ou 3, não lembro exatamente. Algumas outras atividades também lá. O CETEC fica aqui pertinho. Né?
subindo o morro ali um pouquinho. Isso, se conseguir passar pelos guardas do Instituto... Não, mas é assim, não. É muito amigável e nós temos um controle de entrada e saída, é uma área nuclear e é bom, é importante que tenha isso, mas são bem-vindos. E tem uma outra coisa, aí minha experiência pessoal lá na Poli, várias empresas vão procurar, né, sobre as questões mais diversas. Chegam lá, conversa, aí aluno faz trabalho, essa proximidade acho que funciona. Sérgio, tem uma pergunta aqui. Mas é bom, só em cima do que o Mário falou da pergunta que ele vai fazer, nós temos, eu disse, meia dúzia de professores. Claro que a Poli é a forte parceira por causa das tecnologias, mas é importante ressaltar, e isso nas minhas aulas, na administração e na economia, nenhuma empresa vai para frente, nenhuma empresa decola se não tiver administradores, economistas. Então é importante isso, porque a gente olha todas as áreas da nossa universidade. Okay. Bom, eu vou fazer aqui rigorosamente, são duas perguntas. Está feita por, acho que, saiu borrado aqui, Denilza. Isso. Tá. Caro Sérgio, agradeço a apresentação. Gostaria de saber se você pode comentar dois outros aspectos. Há informações sobre a entrada das empresas do Cietec em outros mercados? Vocês fazem algum tipo de mapeamento? Não sei o que ela entende por outros mercados, talvez exportação, não entendi. 2. O Cietec tem condições de fazer algum tipo de acompanhamento das empresas que passaram pelo Cietec? Se sim, qual a porcentagem que sobrevive após 2 anos? E aquelas que deixam de existir, quais as razões disso? Eu ia te fazer uma pergunta, já emendo com essa última aqui. Você falou lá dos fracassos, etc. Eu particularmente gosto, acho que a gente aprende mais com os fracassos do que... isso é um pouco polêmico na Poli, uma vez teve uma briga por causa disso, mas eu acho que as patologias, né, são boas. O que você identifica das empresas, das startups, spin-offs que não vão para frente, que elas desaparecem? Quais são os motivos mais, assim, qual o padrão de motivos que elas não vão para frente? Então, resumindo, a pergunta da Idenilza. Se tem informações de entrada de empresas do Cietec em outros mercados, se vocês ajudam nisso, e o que acontece com as empresas, quais a porcentagem das empresas que sobrevivem após 2 anos e das que falham, por que falham? É importante, vou responder as três. A exportação, a inserção das empresas nascentes, com esse até 2, 3 anos de vida, é pequena, nós gostaríamos que fosse maior. Alguns mecanismos, como a Apex que eu mostrei, nós, este ano, a agência de exportação vai nos levar para Boston. O ano passado, em Washington, nós tínhamos 25 empresas iniciantes, já com um pé no mercado internacional, já com uma estrutura de folder, já com algumas com o selo da Comunidade Europeia, CE. Então, o trabalho do Cietec, desde o primeiro dia que ela inicia, é isto. Nós brigamos para que ela enxergue que ela é globalizada, que ela está começando internacional. Ela não pode pensar só no Brasil. Mas nós temos um mercado consumidor muito forte. O Brasil é pesado na sua estrutura de consumo. Isso faz com que a empresa se acomode porque a demanda interna é forte. E ele percebe que existe uma certa facilidade inicial em vender internamente. Daí o esforço dele, devotado para a internacionalização, ser menor. Nós temos hoje no Cietec meia dúzia de empresas que têm, de fato, um pé lá fora e tem uma política internacional. Em 2008, nós fomos inaugurar o escritório em Barcelona da Prodigy 3D, imagens 3D, conteúdos para salas de aula, e ela hoje tem o escritório mundial dela em Barcelona, e hoje 60% do faturamento dela está no mercado internacional. Prodigy 3D, nascida no Cietec. É o caso bastante de sucesso nosso. A mortalidade das empresas, o Sebrae, a Fiesp, a Ampei, a Uniemp, todas as organizações que estudam, a Endeavor,
que estudam empresas nascidas num ambiente desse, com esse tipo de cooperação e de ajuda, mostra que a mortalidade é menor. Essa é a luta nossa. Vamos trabalhar para a mortalidade ser menor das empresas brasileiras. Mas o número do CIETEC é o seguinte: a cada 10 empresas que entram, 85% atingem o terceiro ano de vida. Atingem. O número é mais do que o dobro daquelas que não passam por esse tipo de rede de negócios e de apoio. O Sebrae mostra nos números deles fechados agora há 2 meses, as 3.000 empresas que nasceram em berço como incubadoras e parques, como elas têm uma vida mais longa por todo esse aprendizado, por toda essa estrutura de planejamento, de organização e método, que não vem para engessar a empresa, mas vem na dose certa para que ele possa caminhar com organização. Então, uma empresa dentro desse ambiente, o CIETEC tem, das 103 empresas que nasceram no CIETEC, nós tínhamos em dezembro de 2011, 89 vivas, muitas com 4, 5, 6 anos de vida. Então, o índice de sobrevivência é alta. E a mortalidade maior das empresas é a questão do recurso. Sem dúvida, a empresa não faz o seu plano de negócio bem dimensionado, o pulo da empresa acaba ocorrendo mais rápido do que ele imaginava, mas a chegada do recurso novo, além daquele de agência de fomento, da FAPESP, de uma FINEP, de um CTPetro, esse recurso não chega, ele não conseguiu o bolsista do CNPq que ele contava com aquilo, ele não estava estruturado. E ele começa a fazer água. Por mais correções de rumo que você queira e ajude-o a criar. A outra empresa, que não é mortalidade, mas hoje está dentro do índice da Amprotec, a nossa entidade mãe, nós somos diretor da Amprotec, e a luta da Amprotec neste momento é construir indicadores do pós-incubação, saiu, como é que ela está sobrevivendo, e nós temos um índice de empresas que desaparecem por incorporação em outras grandes empresas. Isso é uma estatística que ela não era contada até outro dia, ela era solta, e é uma importante informação mostrar as dezenas e dezenas de empresas que nasceram nesse ambiente e suas tecnologias, ou a empresa inteira foi incorporada por corporadores grandes, por grandes empresas, médias empresas. E um outro índice que morre muita empresa, fecha muita empresa, e que no ambiente como esse você evita, mas ainda morre, é a incompatibilidade de gênios famosa de sócios. Agora, quando esses sócios têm ajuda de gestores sêniores, como nós, um time de pessoas experientes, que acabamos nos transformando em psicólogos, às vezes psiquiatra, você tem que ser conselheiro espiritual, você ajuda muito a uma empresa a encontrar o rumo e a briga, essa pressão aí da incompatibilidade ser diminuída. Mas mesmo assim tem um índice. O outro índice de mortalidade é a empresa que está aí há 1, 2 anos na caminhada e chega uma tecnologia muito forte de um grande player de mercado e passa por cima daquela tecnologia e tira ela do jogo. Aí não tem jeito. Você está perseguindo aquela tecnologia há 1 ano, 2 anos, o seu empresário está no rumo, mas vem um negócio bem em cima daquela tecnologia, você corre para tentar juntar os negócios, ter complementaridade, como é que dá para aproveitar parte da... Às vezes dá, às vezes não dá. Eu acho que de uma maneira... Vamos lá. Perfeito. Gente, agora, se alguém da plateia ao vivo aqui quiser fazer alguma pergunta, ainda temos um tempinho. Por favor, eu só vou pedir para se identificar para os nossos internautas, que eles não vão te ver, tá? Lucas, da Faculdade de Medicina. Gostaria de comentar sobre, professor, mais uma sugestão aí de pensar, o pessoal, a instituição em Boston, tal, tem essa ideia aí da questão esse comentário que você comentou sobre o quanto a gente vai pegar
dessa fatia de empresa, ou quanto vai retornar para a universidade, né? Então é mais a sugestão de pensar em vamos fazer o negócio acontecer, limpar o terreno para todo mundo que tá vindo aí dentro da universidade, que está se formando ainda, cara que está na graduação e cara que está na pós, né? Mas cara que estão na graduação e estão querendo fazer, porque algumas instituições lá já pesquisaram que a porcentagem que vem beleza, é uma parte de license, de royalties que vem, mas a parte substancial é do sentimento de alumni, né? Então é um alumni que vai vir e vai construir um prédio. Então eu queria só dizer aí que vamos limpar esse terreno aí pra gente, porque a gente está querendo vir aqui e melhorar o Brasil. Então a gente vai querer voltar e construir um prédio aqui na Universidade de São Paulo e falar aqui, o CETEC me ajudou e a gente tá retornando. Então só a sugestão aí para manter a visão nesse direcionamento. Botamos foco nisso, sim, nós temos absolutamente todo o interesse em contribuir, nós estamos acompanhando um pouco mais distante, queremos entender mais de perto como que a gente vai ter um espaço desse voltado para que essa transferência aconteça de forma mais automática, mais regular, e que os royalties e os licenses fiquem também ajudando a roda a girar melhor dentro da nossa universidade e do Instituto de Pesquisa. Ok, mais uma aqui. Bom dia, Sérgio. Laura Parente, do Observatório da Inovação e Competitividade. Essa questão do retorno para a universidade, né, foi um dos pontos que me chamou a atenção na sua apresentação também. Então, eu gostaria de saber do lado do CETEC, né, e não só o CETEC isoladamente, mas, eventualmente, em outros fóruns que ele tenha de discussão com entidades similares no Brasil ou mesmo com universidades, se há iniciativas ou se há discussões com o objetivo de melhorar esse retorno e quais são as principais dificuldades para que isso seja atingido. Veja, nós temos hoje algumas universidades que já saíram da fase incubadora que o CETEC está e já deram passos muito fortes, como a Tecnopuc em Porto Alegre, como a COP no Rio de Janeiro, a incubadora do Porto Digital lá em Recife e, mais recentemente, a estrutura de inovação que Florianópolis está criando com o Parque Alfa e o Parque Sapiens. Esses modelos já está bem metrificado, você já tem contratos, você já tem escritórios jurídicos, você já tem sociedades de propósito específico, é o modelo jurídico SPF, Sociedade de Propósito Específico, que estão sendo criadas para que essa transferência de fato aconteça. Por quê? Quando você está iniciando uma empresa, as empresas quando iniciam no CETEC, você apresenta o contrato para ela jurídico e diz que o dia que ela vai deixar a incubadora, ela vai deixar para a incubadora 2% do faturamento dela pelo mesmo período que ela ficou incubada, é uma espécie de royalty. Na hora que ela está entrando, ela acha perfeito, acha bastante justo o pedido, a negociação, e ela entende que esse dinheiro vai entrar na roda e voltar para o mesmo sistema. Então, ela acha bonito. Mas, na hora que ela está saindo, depois de 3 anos, de 4 anos, e o faturamento dela passou da casa do $1 milhão, já está ali faturando 2 milhões, ela quer sentar à mesa para rediscutir aquilo que ela assinou. É normal isso. Faz parte do jogo empresarial. Nós temos que estar acostumados a isso. Eu gostaria que não fosse assim, mas é assim. É da natureza, sabe aquela historinha famosa do escorpião que no meio da lagoa disse para o cara que estava transportando ele: eu vou te picar. Pô, mas você vai morrer também, mas é da minha natureza. Então o empresário, ele tem esse lado que nós advogados chamamos de jus esperneante. Ele quer negociar o 2% que ele achou bom, e nós sentamos à mesa, olhamos a margem de lucro. Então, do mesmo jeito que eu estou contando, que é assim no dia a dia nosso, e a gente não consegue fazer esse bolo crescer na medida que nós planejamos, as universidades estão no mesmo barco. Mas eu acho que os modelos que estão aí andando pelo mundo,
eles fazem a gente ficar com mais inveja, e os mecanismos que a lei da inovação e essa política hoje nacional, que pela primeira vez eu a vi escrita desse jeito, nesse trabalho que a Secretaria de Estado está terminando esse mês. Isso são capítulos especiais, e da minha parte houve uma contribuição, a Amprotec vem batendo forte nisso, é mudar regras estabelecidas há muito tempo, Laura. Mas nós estamos perseguindo, sim. Já dá para pegar modelos no Brasil e trazer aqui para a nossa casa e fazer funcionar. Eu tenho que tocar o dia a dia, mas tenho que olhar essas coisas também. Perfeito. Me chamo José. Só uma coisa, vamos ver como a gente já está terminando. Então, se tiver mais de uma pessoa, a gente faz em bloco, o Sérgio responde em bloco, senão nós vamos estourar o nosso tempo. Hein? Por favor. Eu me chamo José Rigoni, eu sou da Faculdade de Filosofia, do Departamento de Geografia, e queria fazer duas perguntas, na real. Eu estou estudando exatamente essa questão da inovação nas universidades do mundo. E um dado que eu gostaria de saber do senhor é quantos dos incubados vieram oriundos de alunos de graduação. Porque existe uma relação que eu estou observando entre 8 centros de inovação, incubação, que saem das universidades nos Estados Unidos e 2 na Europa. E o número dos que saem, viram empresas consolidadas e depois se mantêm no mercado, quase 80% são oriundos de alunos de graduação. E existe, pelo que me parece, com o CETEC, a dificuldade burocrática para os alunos de graduação adentrarem com suas ideias inovadoras para dentro do CETEC é muito, muito mais difícil do que os alunos ou dos oriundos de inovação tecnológica da universidade, nesse caso eu falo da Universidade de São Paulo, dos que já estão graduados e no processo de pós-graduação, mestrados e doutorados. Nesse processo, até me parece que, do ponto de vista até psicológico, dos N autores que falam de perfil de inovadores, que parece que a minoria desses sujeitos que têm esse perfil vão para o mestrado e vão para o doutorado. Isso é muito mais perceptível nas universidades fora do que aqui. Qual que é essa relação que você tenta observar entre ele como instituição e os projetos que vêm de graduação do que os que vêm de pós, de mestrado, doutorado desses alunos em relação a esses centros fora? Tranquilo. Vamos já rápido, já vamos responder aqui. Vamos e aí depois a gente encerra. Você está no grupo de Harvard que está indo para o CETEC a semana que vem? Não, eu não sou do CETEC. Não, eu estou dizendo o grupo de Harvard, embora você seja filosofia USP, eles pegaram várias pessoas aqui do Brasil, e eles conseguiram uma entrevista conosco. É um grupo de Harvard, são 10 caras, e estão mobilizando o mundo para entender isso que você falou, caro José Rigoni. Exatamente. Eles estão olhando esse nível de empreendedorismo que está nascendo na graduação e esse empreendedorismo pós-graduação. Parece que eles te escutaram, você os escutou. Mas isso está acontecendo. Procure se informar lá com o Franco, viu, Carol? Põe ele em contato com o Franco e o Oscar, que vão receber. Nós vamos benzer a reunião, eu vou estar noutra. Mas nós vamos contribuir para essa pesquisa. O CETEC tem 1/3, hoje, certinho, das empresas que estão lá, das 146, 147, 1/3. Portanto, temos aí 40 e tantas empresas nascidas da USP, prática da USP, do IPT e do IPEM, aqui do campus, desse campus. De graduação? Não, dessas aí, 95% da pós-graduação, do mestrado e do doutorado. Da graduação, não passa de 3%, 4%. Por isso que o SPIN São Paulo Ideias Novas é para apoiar a ideia na graduação. O espaço que nós temos é limitado e as condições que nós nascemos para apoiar a inovação, para virar produto e virar negócio, mostrou, por tudo que a gente estava estudando no mundo naquele momento, em 92, 93, 95, 96, que o modelo que a gente deveria implantar aqui, por razões daquele momento, é esse que nós implantamos. Eu sinto a perda de ideias maravilhosas pelo caminho e de pessoas que têm uma estrutura ainda
muito pequena e que não consegue se incubar no CETEC. Eu gostaria de ter um orçamento só para cuidar dessas ideias. Por que lá fora esse número se inverte? Qual que é a diferença de gestão do CETEC com as outras instituições de fomento? Porque lá fora é exatamente o contrário, o número maciço. Isso. São de graduação. Quando você olha as 100 primeiras universidades do ranking do mundo, você vê as 80 primeiras com verdadeiros laboratórios de inovação. Você vê as 80 primeiras das 100 com uma estrutura de apoio ao empreendedorismo nascente na graduação do primeiro momento, forte. Você vai em Portugal, você vai na Espanha, você vê todo esse modelo calcado, fortalecido em apoiar a ideia nascente. E ele já tem bolsa, ele já tem uma condição que parte do gestor público local, da própria universidade, que tem estruturas de apoio. E nós agora... Dinheiro, então, falta dinheiro, sim, falta recurso e falta visão de gestores que percebam. E agora esses números estão começando a ficar claros com o SPIN, que nós estamos levantando essas ideias. O SPIN dentro do modelo de física, de movimento forte, rotacional e sem fim. Sérgio, eu posso? Pode. Uma experiência particular da Poli. Faltava vontade dos alunos. Hoje mudou, eu acho. Eu sempre faço uma pergunta, não sei o quê, nós temos um trabalho de formatura que é grande. Eu fui coordenador do trabalho há muito tempo. E aí sempre onde você faz estágio, o que você vai fazer e tal. E pouquíssimos alunos, qual que é o imaginário da carreira dele? É entrar numa grande empresa, né? Consultoria, etc. Hoje significa, de uns 4 anos para cá, mudou. Você pergunta, tem lá 1/3, mais ou menos assim, que pensa em abrir um negócio próprio, mesmo que não abra, tá? Mas ele aventa a hipótese, né? Esse número muda um pouco, às vezes vai para metade, mas isso não existia, né? Então, talvez um outro lado é ver qual o estímulo que o aluno de graduação, como é que ele se vê para frente, enfim, é só para impressionista. O caso do Vant, da Expobots. Só uma coisa, precisa falar no microfone, senão nossos internautas é bom para gravar, Tá funcionando aqui, né? Eu comentei caso de perto, porque são amigos meus próprios. Antes de ser da FEFELESH, eu fui da Poli durante um bom tempo, lá da mecânica, que eles estavam do ladinho ali na mecatrônica. E eu comecei essa vez até inspirado neles, porque eu vi o tanto de dificuldade que eles, como sendo de graduação, só um naquele momento era de pós, tiveram problemas. Depois comecei a pensar isso porque, enfim, e a percepção pessoal, sem nenhum dado, assim, mas eu vejo, e até e também por algumas leituras dessa montanha de papelada sobre o que é o empreendedor, o que é o inovador, quem é o cara, quem é o perfil. Isso está muito mais para mim perto da esfera filosófica e psicológica de analisar ele do que efetivamente do grau e da patente que do grau acadêmico ao ele chegou. E a gente percebe que parece que as universidades americanas e europeias perceberam isso há muito mais tempo. E se realmente esse dado é muito recente, a percepção desse dado que a graduação tem mais perfil hoje, talvez a gente tenha que estar à frente deles. Se nós estamos tentando fomentar a inovação, temos que ser inovadores antes deles, né? Esses meninos, cabeçados pelo Giovanni, eles iam fechando as portas no dia que nasceu o PRIME da FINEP. E essa história, eu quero que a FINEP escute das nossas bocas do livro que o Glauco Arbix falou que ia publicar sobre os sucessos do PRIME. Essa empresa não faliu e não fechou porque ela ganhou R$120 mil do PRIME, primeira empresa inovadora. Ele conta essa história, e eu lanço o meu livro agora em abril, e eu conto o case dele, que é incrível. Como é que R$120 mil, e olha que ele já tinha ganho alguns dinheiros grandes, e agora sim, ele já entrou em 10 milhões de investimento. Mas é impressionante como esse gargalo, ele mata e acontece. Mas bom, gente, conversa vamos tá boa, lá. Nós precisamos O encerrar assunto aqui. é gostoso. Olha, se amanhã alguém tiver na internet, na parte da manhã, dia 27, o Google lança um programa bacana amanhã, né? E o CETEC que faz a abertura, é o mestre de cerimônia, anunciando o AstroTeller do Google. Eles convidaram o CETEC para ser o anunciante e o mestre de cerimônia. No Brasil, vai ser gostoso lá amanhã, ele vai estar na internet também. Tá? Legal.
Gente, antes de agradecer ao Sérgio, eu queria convidar todos para o seminário da semana que vem, que, se não me engano, é dia 2, vai ser 2 de abril, né? Segunda-feira. 2 de abril. Dia 9, desculpa, porque semana que vem é Semana Santa, que nós temos uma atividade reduzida didática, não tem aulas de graduação, então a gente não faz o seminário. Tá? Nós vamos ter dia 9, um seminário sobre pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, com o Guilherme Amaral. O setor elétrico, como vocês sabem, ele tem uma regulação específica, né? Um dos setores que tem uma regulação específica e que as empresas têm uma necessidade de fazerem investimentos em P&D. Tá? E o Guilherme é um especialista nesse assunto, vem discutir com a gente um pouco o que as empresas estão fazendo, qual o resultado disso, e algumas ideias nesse sentido. Okay? Sérgio, muito obrigado. Continuo com sucesso lá no CETEC. Acho que é uma organização que vai crescer ainda mais. Né? Já deu seus passos, já mostrou que veio, mas a gente sempre precisa mostrar cada vez mais. Precisa, né? Sim. Acho que... eu ia te fazer uma pergunta, mas vai ficar para uma próxima. Você falou mas você não vai responder porque não tem tempo, mas só para lançar a peninha aí. Você falou de algumas incubadoras top. A Sapiens. Seria interessante pensar nas bottom, ou seja, o que as incubadoras estão começando, que estão tendo problemas, o que elas podiam aprender com a história do CETEC. Fica para uma próxima vez. Obrigado, gente. Assim você me mata. Obrigado. Até dia 9. Assim você me mata. Valeu, gente.